Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Direito ao Ponto, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito em parceria com a Fundação Paulo Jackson TV e Rádio Alba. Olha, nesta quinta-feira, dia 1º de maio, é celebrado o Dia Internacional do Trabalho. A data é importante para que os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil reflitam e celebrem as conquistas e também debatam os novos desafios e as bandeiras de luta para a melhoria das condições laborais. A OAB Bahia tem atuado participando de debates acerca das melhorias das condições de trabalho dos profissionais, sejam da advocacia ou não. Recentemente esteve na Semana de Valorização do Trabalho Doméstico para debater as garantias mínimas de direitos humanos e de normalização do trabalho decente. Na oportunidade, a OAB foi representada pela presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cínzia Barreto, que é a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda aqui, doutora Cínzia Barreto, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, Gane. Que bom estar aqui de novo com você. Sabe que você, para mim, é uma referência. Eu sempre que posso, falo o seu nome aqui com os pares da advocacia, pela qualificação profissional e, aliás, pela admiração, melhor dizendo, que eu tenho por você, pela forma que você conduz, pela forma que nas diversas áreas da OAB que você passou, que você conduziu. Eu tenho uma frase que é sua, que eu utilizo eu parafraseio o tempo todo, que é o estelionato educacional. Você sabe que eu nunca mais vou esquecer. Faz tempo. Faz tempo, mas é algo que eu sempre digo. Olha, doutora Cínzia Barreto fala sempre sobre o estelionato educacional. E tá atual. Faz tempo, mas tá atual. Mas, enfim, você assim, me permita, assumir a presidência agora já está há algum tempo. Eu confesso não ter acompanhado muito sua trajetória de uns 2 anos para cá. Você assumiu agora a presidência? Nessa gestão da presidenta Daniela Borges, né, a nova gestão, eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB com muita honra, muito orgulho, uma comissão muito importante, né, das comissões mais importantes do sistema OAB é a de Direitos Humanos, que é a comissão mãe de quase todas as outras. É o que está lá na Constituição, né? O artigo 5º, né? Artigo 5º, estou errado? Artigo 5º tem os direitos e garantias individuais, mas tem vários outros artigos que tocam também, né, as questões relacionadas aos direitos humanos. No nosso texto aqui passado pela OAB, fala sobre a sua presença na Semana de Valorização do Trabalho Doméstico, representando a presidenta e representando a OAB Bahia. Eu queria falar um pouco sobre essa semana. Ela começa a acontecer, já começou a acontecer, vem acontecendo, é isso? Na verdade, Gane, é uma atividade, né, da Secretaria de Trabalho e Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda do Estado da Bahia. Sim. E eu participo desde 2009, na verdade. E a Bahia assumiu uma agenda de trabalho, a Agenda Bahia de Trabalho Decente, que tem 9 eixos. E eu atuo, além do Comitê Gestor do Trabalho Decente, também na Câmara de Valorização do Trabalho Doméstico. E aí, no Comitê Gestor, a gente pensa, né, e discute com a OIT, com o Ministério Público do Trabalho, com as Secretarias de Estado, com vários atores também do mundo do trabalho, as políticas e as questões relacionadas ao trabalho, as questões que estão acontecendo no Brasil, na Bahia e no mundo. E se pensa nisso para que o Estado possa também fazer políticas para a melhoria das condições de trabalho, para que a gente transforme, né, o nosso ambiente em ambiente de trabalho decente. A Semana de Valorização é uma atividade da Câmara específica de Trabalho Doméstico, que é uma Câmara muito atuante, que também tem esses mesmos pares que eu falei e outros, sindicato, FENATRAD, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Então, assim, é muito forte, é muito vivo, tem uma presença muito forte. E fizemos agora a 14ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. Eu sou decana dessa semana, porque eu participei de todas. E, dessa vez, nós participamos levando a Comissão de Direitos Humanos da OAB da Bahia. E tivemos um balcão de atendimento lá para atender o público, para escuta, né, porque tem muitas queixas, tem muitas questões relacionadas ao trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão, e a Comissão de Direitos Humanos tem interesse nisso, a advocacia tem interesse nisso, e a sociedade tem interesse nisso. A gente consegue, você falou sobre isso, então a gente consegue ainda identificar, eu vou falar dessa forma aqui, isolada, Sim. Dentro da capital, já que normalmente quem circula
O evento foi no shopping da Bahia. Sim. Quem circula por esse local normalmente está dentro de uma condição de passante ali, mas é da capital realmente. Ainda se identifica trabalho análogo como uma colaboradora do lar, por exemplo? Ainda existe essa condição, Cínzia? Existe muito mais do que a gente imagina. É sério? É sério e assim, muitas vezes no apartamento vizinho ao nosso acontecem essas coisas e a gente não percebe, não vê ou não quer enxergar. Mas não é incomum e o Estado tem lutado para coibir, para punir, para ir atrás. O trabalho que a inspeção do trabalho faz é um trabalho belíssimo. Elas vão, elas visitam e tem muita dificuldade, porque você tem a privacidade do lar. Então, para você entrar numa casa para poder identificar, para poder resgatar, dá trabalho, é difícil, não é fácil, não é tarefa simples, mas tem sim, tem muito. E aí a FENATRAD e o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, enfim, eles entendem que não é nem análogo à escravidão, é trabalho escravo mesmo, porque muitas vezes sem salário, levando crianças, ainda de crianças diminuiu um pouco, porque a sociedade tem um olhar mais crítico, mas ainda assim, ainda se traz pessoas menores de idade para trabalhar em casa de família, supostamente em troca de estudo, de comida, existe sim. Isso a sociedade ela consegue hoje denunciar? Assim, você como enquanto presidenta da comissão, a denúncia hoje é mais latente do que era anteriormente? Olha, infelizmente não se denuncia o tanto quanto existe. Pela quantidade de atividades que a gente verifica, conversando com as pessoas que fazem a inspeção do trabalho, também lendo as pesquisas que a OIT faz, enfim, pesquisas sérias, dados sérios, se verifica que é muito pouca denúncia. As pessoas têm medo, as pessoas às vezes não identificam. Não acham que é problema seu? Havia uma normalização maior do que hoje. Antigamente isso era mais normalizado. Hoje já se estranha, né? Quando você vê uma pessoa trabalhando numa condição irregular, uma criança, assim, já dá um choque um pouco na sociedade, pelo menos na sociedade mais letrada. Mas, assim, é justamente nessa sociedade mais letrada que você encontra pessoas trabalhando. Aquela tal nessa história condição. vem do interior porque a mãe pediu que cuidasse da filha. Pois é. Para dar uma condição melhor. E essa condição melhor não acontece, vem para cá e recebe aquilo que a patroa ou o patrão acha que deve dar. Eu normalmente é descontado do salário a condição de morar na casa da pessoa. O sabão, o sabonete, o shampoo, a comida. Tudo isso é descontado. E tem, Gana, uma coisa interessante é que, assim, hoje, você fez uma pergunta sobre denúncias. Hoje a gente tem, por exemplo, rede social, tem celulares que filmam. A gente tem mais condição de fazer essa denúncia do que antes. A sociedade, de um certo modo, está mais alerta. Então, nisso, a gente pode estabelecer uma mudança positiva, porque a legislação avançou. Hoje é uma preocupação muito grande. Você vê eventos, a preocupação das entidades. Então, assim, tem um chamariz grande, né? E a gente vive numa sociedade midiática, então, infelizmente, até as coisas ruins também ganham mídia. A Bahia, ela é pioneira aí nessa debate do trabalho decente? Sim, a Agenda Bahia do Trabalho Decente, a primeira do Brasil foi da Bahia. Então, é assim, mesmo? Mas isso reverberou, né? O Brasil hoje discute. Tem várias, essas agendas de trabalho propostas pelo Estado, né? E assim, com composição, além do tripartite, que é o que a OIT prega, né? A OIB é tripartite, né? Representante de trabalhadores, representante de empregadores e o Estado. Nessas agendas, elas propõem, digamos assim, uma formação um pouco mais ampla. Tanto é que eu participo, eu sou de sociedade civil e participo nessa condição. Então, assim, a gente tem realmente um debate já mais ampliado. Outros estados já adotam agendas também de discussão de trabalho decente. Adota por vergonha, né? Porque ninguém teve coragem de fazer como a Bahia fez, né? E a Bahia eu sei que no interior existe uma repercussão grande ainda, de grandes fazendas oligarcas, né? Que mantém o trabalhador ali naquela condição insalubre. Eu estava vendo outro dia, na região sudoeste do estado,
situações que convergiam para isso, sem a certeza, mas com a fiscalização, inclusive acho que com a presença da OAB. Se não me engano, a OAB tinha um representante no local quando houve a fiscalização, acho que do Ministério do Trabalho, com auxílio da Polícia Federal. A gente acompanha os casos quando a gente sabe, quando, enfim, ocorre, acompanhamos. Não estou me lembrando exatamente o que você está se referindo, mas é para não citar, né? Porque, enfim, não vou dar nomes aos bois na situação. Não cabe, está nos autos, quem quiser procure a matéria. Agora, Císia, o compromisso da OAB com a sociedade e a classe em relação a isso. Direitos humanos, por mais que você disse na sua fala inicial que é o pilar, que é de uma situação do direito, é uma coisa também uma coisa muito abstrata, né? Porque é dentro de uma condição de que, olha, não está ali tácito. Você sabe que existe, só é tácito a partir do momento que você fiscaliza e efetivamente você vê, você percebe que está acontecendo. Mas como é essa relação desse compromisso com a sociedade, com a classe, da comissão principalmente? É interessante, aí você fez uma fala, que é a fala que a gente escuta. Os direitos humanos como é muito etéreo, é abstrato. Na verdade, a gente trabalha, a gente tem no nosso planejamento, inclusive, ações de formação da nossa categoria, justamente para atuação em direitos humanos. Porque os direitos humanos, o que a gente vê é na TV, quando tem ações da polícia, ações desastrosas, diga-se de passagem, e que ofendem os direitos humanos. E as pessoas só pensam nos direitos humanos na área criminal, na área penal. Normalmente. Mas, na verdade, o direito humano, você tem direito humano à alimentação adequada, à habitação, à moradia, ao trabalho decente. Então, tem muitas perspectivas de aplicação dos direitos humanos. E é nessa linha que a gente quer trabalhar para que os advogados saibam que eles têm uma ferramenta importante de aplicação de convenções internacionais, de declarações, pactos, da própria Constituição Federal, para que eles possam, de maneira objetiva, palpável, peticionar para um juiz para requerer uma providência jurisdicional relacionada aos direitos humanos, para entender que isso pode sim ser transformado e deve, né, numa ação prática para você dar substância, dar fundamento, não apenas um discurso midiático, um discurso com emblema, com slogans que a gente vê por aí, né? Então, os direitos humanos estão no dia a dia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou em intervalo comercial, eu volto daqui a pouco conversando com a doutora Císia Barreto, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia. A gente vai ao intervalo e volta já. Estamos de volta com o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito em parceria com a Fundação Paulo Jackson, TV e Rádio Alba. Aqui comigo hoje a presença da minha amiga advogada, doutora Císia Barreto, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia, advogada combativa, atuante, guerreira ou aguerrida, e a quem eu tenho um respeito profundo, uma admiração tamanha. Tanto é que vira e mexe, eu pego as frases dela e uso como se fossem minhas. A gente estava falando nesse primeiro bloco, a gente estava falando mais sobre a extensão da ação da OAB, da comissão. Eu queria falar sobre mercado de trabalho para a advocacia. A gente está falando sobre trabalho, sobre direito do trabalho. Como é que anda o mercado de trabalho para a advocacia? Eu ouço muita queixa. Estou lhe sendo muito honesto. Muita queixa. Os advogados e advogadas e os bacharéis que estão indo para fazer o exame da OAB têm falado sobre ganho, está diminuto. Está cada vez mais diminuto. É fato? Olha, a gente tem questões econômicas no nosso país que o mercado de trabalho está diferente, está disputado. Realmente a gente vive uma época de mudanças e de dificuldades econômicas para, digamos assim, um retorno adequado que se deseja, que se sonha, não só na área do direito, não só na advocacia, como em diversos segmentos da sociedade. A gente não tem mais a mesma situação que era antes para diversos profissionais. Na advocacia, de uma maneira específica,
também enfrentamos essa dificuldade. Esse cenário é um cenário complicado. Claro, é um cenário difícil, mas é um cenário, um momento de apreensão e de necessidade de estratégia e inteligência para lidar com ele. Não tem, eu me lembro quando eu formei, Gane, que me falaram assim, 200 bacharéis de direito são jogados no mercado. Como é que você vê isso? Eu disse, olha, a pessoa há de se sobressair, Hoje há de são encontrar, 3.000 bacharéis. entendeu? Então, assim, eu não tinha medo. Me entrevistaram na formatura, perguntando se eu não tinha medo do mercado de trabalho. Eu falei, não tenho medo. E eu acho que não deve ter esse medo, não. A gente tem uma preocupação que é com essa entrega para a sociedade de tanta gente, né? Tantas faculdades, tantos bacharéis. Mas, assim, as carreiras jurídicas são variadas e a advocacia, especificamente, ela tem muitos segmentos. A advocacia, hoje, ela demanda outras competências e outras habilidades diferentes daquelas que me formaram, né? Então, assim, a minha geração e outras gerações, elas estão passando por uma virada, uma mudança, que é uma mudança muito forte, porque mudança sempre existe de geração para geração. Isso Verdade. sempre, mas agora eu acho muito abrupta, porque a tecnologia, o uso de robôs, né? Então, tem inteligência artificial. Você utiliza no seu escritório já? Não, eu não utilizo ainda. Ainda? Ainda. Né? Eventualmente para uma pesquisa de jurisprudência, mas assim, não me tome como paradigma em relação a isso, porque eu acho que deve usar sim. Doutor Fabrício Castro esteve aqui e disse que no escritório dele se utiliza de forma... É isso. Fabrício tem um escritório grande, né? Hoje eu trabalho, tenho um escritório por opção, um escritório pequeno. Então, assim, mas isso não significa... Eu acho que, mais ainda, a gente tem uma necessidade, Gana, hoje a gente vê uma demanda de modelos novos de advocacia. Inclusive, os escritórios pequenos se unindo com suas expertises para formar um pool de serviços. E aí entra a parte de tecnologia, de você lidar com isso, e aí se fala, então o pessoal mais jovem tem vantagens. Algumas vantagens, sim. É o grande desafio profissional da advocacia hoje, Cília? É um desafio grande, sim, para uma geração, mas para outra, esse desafio que parece ser um dado, já que eles já nascem com isso, já tem isso tá no chip, em mão, mas eles não têm outros elementos. Então, assim, é desafio para todas as gerações, para quem já está consolidado, para quem está se consolidando e para quem está chegando. Por exemplo, eu entrei na advocacia, ou melhor, eu entrei na faculdade com 45, hoje eu estou com 54. Sou bacharel, mas lhe confesso que eu tenho uma facilidade profunda em relação a qualquer tecnologia. Mas outros colegas que entraram na minha época com a mesma idade que eu tinha à época, não sei se tem essa facilidade de entender o que acontece. E a advocacia tradicionalista, aquela que já tem 20, 30 anos e um longo caminho já percorrido, essa advocacia não conhece as tecnologias de forma... Veja, é o desafio também para essa... Eu me encaixo nessa categoria. Nunca. Você é uma jovem, deixa de história. É um desafio enorme, um desafio imenso, mas que tem sido superado por quem está interessado. Veja, se você está interessado, você está ainda trabalhando, existem formas de você superar essas barreiras. Cursos de qualificação? Curso de qualificação, a OAB oferece muitos cursos através da ESA, muitos cursos. A gente tem comissão especializada também em TI, que ajuda, que propõe, que nos guia também em relação a isso. Então, assim, a gente tem tido muito suporte. E aí eu acho que as pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, elas podem se fazer muito importantes e muito úteis para a união com quem já está, digamos assim, consolidado. Por quê? Porque elas têm uma expertise que talvez o pessoal consolidado não tenha. E aí eu acho que trabalhando junto isso é sensacional. Tem espaço de trabalho para todo mundo. Sinceramente, você enxerga dessa forma? Eu enxergo porque eu sou uma pessoa de esperança. Temos dificuldade, mas temos ainda cursos bons, temos boa formação e, claro, a gente precisa trabalhar mais inclusão. Eu não posso falar isso pensando só no mérito individual, na pessoa que... Não, eu penso que a sociedade, o Estado, as instituições privadas também precisam fazer sua parte para incluir, para dar oportunidades e espaço para que as pessoas cheguem. A OAB tem feito isso.
A OAB abriu suas portas. Eu sei que Sara Barros lá na A ESA... gente vem desde Luiz Viana, abrindo as portas da OAB para que as pessoas entrem, os segmentos entrem. Entrou LGBTQIAP+, entrou jovem, entrou a advocacia negra forte. Então, assim, a gente tem, as mulheres começaram a ganhar força, segmentos que ficavam invisibilizados, e olha que a gente está na Bahia, começaram a ganhar espaço, ganhar poder. Então, assim, hoje a gente tem escola antirracista dentro da ESA, importante, né? Então, Verdade. assim, é um segmento que está pensando nisso. Com isso, a gente inclui, e com isso a gente elimina barreiras. E as pessoas que começam a passar por esses espaços, elas ficam qualificadas. A única coisa que eu digo para você que eu percebo, e eu não sei se você tem essa percepção, é que com as novas áreas do direito que nasceram, a exemplo não, que é uma área antiga, mas vou dar um exemplo aqui que pode não parecer novo, mas para mim é. Direito eleitoral, não tem na faculdade. Direito digital, não tem na faculdade. O aluno, a aluna, ele sai do bacharelado para fazer sua OAB e vai ter que procurar dentro do mercado cursos de qualificação de coisas que já estão acontecendo e que as faculdades não fomentam nem. Ou então falam en passant, um semestre, ou talvez uma aula por mês. Direito ambiental, eu vou citar aqui meu grande amigo secretário do Meio Ambiente, doutor Eduardo Sodré, Dudu Sodré, que dava aula na Católica de Direito Ambiental, e certa feita a gente conversando aqui, eu disse a ele, olha, você era meu professor, mas era uma vez por semana. Ele, rapaz, era muito pouco. E as pessoas não falam sobre isso. Eu tenho uma opinião muito, assim, consistente sobre isso, em relação aos conteúdos e a formação que nós temos e que nós tivemos. Hoje, já depois de amadurecer muito, eu já não acho que precisa ter uma quantidade enorme de carga horária e de tudo. Porque, assim, por exemplo, eu não estudei na faculdade Direito do Consumidor. Eu tive meu professor que dava aula de Direito Civil e ele falava dos microsistemas jurídicos e tal. Marques Neto, maravilhoso. E ele dava a noção e eu aprendi muita coisa. Por exemplo, os microsistemas jurídicos que surgem depois que você já está formado e aí surge uma regra nova, uma lei nova. Você vai fazer o quê? Vai voltar para a faculdade? Não. Você tem que aprender, você também tem que desenvolver isso. A parte do direito para a aplicação em contratos virtuais, em contratos cibernéticos, crimes, etc., ela tem sido dada. Bem ou mal tem sido dada. A parte de direito ambiental nem se fala, já está consolidada isso aí. Mas, assim, ainda que não tenha de uma maneira aprofundada, a gente precisa aprender também e ensinar nossos estudantes e nossos professores a criar formas, metodologias de estudo e de aprendizagem diferentes que o mundo está pedindo. A gente não precisa sentar num banco de uma faculdade e tudo que acontece no mundo, até porque a gente vai perder. Vai ser impossível. Precisa ter o pacote básico mínimo. Por isso que eu digo, uma formação sólida, você precisa ter na universidade, mas ela não vai dar conta de tudo. Você tem que ter a ferramenta para você desenvolver e você vai continuar. E até hoje eu desenvolvo. Eu não me sinto preparada, pronta, não, acabou, não. Porque todo dia surge uma situação nova, surge uma questão nova que a gente precisa estudar, a gente precisa refletir. Então, essa postura que a gente precisa criar no estudante, no futuro profissional, é mais importante do que você sentar no banco e alguém está lhe dizendo ali o conteúdo. Da minha visão de educadora. Eu estou aqui agora diante de você e vou lhe perguntar, professora, o que é que eu faço para construir uma carreira sólida? O que é que a senhora pode me dar de dica para eu construir essa carreira sólida? Somente reiterando a você que alunos e alunos de faculdade nos assistem e nos ouvem. Se você ainda está dentro da faculdade, você procure investigação científica, você procure todos os projetos que sua instituição de ensino oferece, procure extensão, procure se aproximar da realidade social, procure ouvir, ver, conversar com os profissionais que a instituição de ensino leva para dentro da faculdade e para os espaços que abre fora, porque todas as faculdades hoje fazem visitas técnicas, saem dos muros da faculdade. Se você participa de tudo isso, eu não tive essa chance, eu não tive essa oportunidade, eu não tive isso no meu curso, mas hoje eu vejo os cursos de direito oferecerem isso
para os estudantes. Se esse estudante faz esse leque de diversidade, ele vai ter condição de escolher qual é a área que ele vai querer trabalhar. Porque também você não consegue, logo cedo, saber qual a área. E, às vezes, a área surge da oportunidade. Então, se você planta em várias hortas, se você planta a semente em vários cestos, quando aparecer a oportunidade, você tem condição de desenvolver ali uma área, de já saber onde é que você pode ir. E você tem muitos cursos extra-classe. Eu gosto muito dos projetos e do extra-classe, Ganem. Eu sou uma defensora disso, até porque eu, como professora e como advogada, eu faço bastante eventos, bastante atividades de extra-classe para envolver os profissionais e os estudantes. Sim. E aí você tem que entender, por exemplo, hoje não dá para você ter um escritório forte sem você pensar nas ações de compliance. Se você tem um escritório grande, um escritório estruturado. Hoje a gente tem LGPD. Então, o professor dá ali na sala de aula, o professor dá a lei friamente, mas se você for visitar um escritório de advocacia, se interesse, procure saber. Se você for estudar um caso concreto, se interesse, porque aí você vai se formando. Muitas vezes eu tenho estudantes, ex-alunas, que me disseram: professora, a senhora deu uma aula sobre um assunto tal, e ficou na minha cabeça, eu fiz meu TCC, e depois eu consegui trabalhar na área. Então, assim, muitas vezes você vai linkando. Verdade. Eu quero agradecer sua presença, por incrível que pareça. Nosso tempo da TV é muito rápido. É muito rápido. Nós temos 30 minutos que acaba numa velocidade. Eu quero agradecer sua presença aqui na TV, nesse momento da TV. Muito obrigado mesmo. Você sabe que eu lhe respeito bastante e sei que à frente da Comissão de Direitos Humanos não vai ser diferente o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Eu desejo muita sorte para você, muito sucesso, viu, Cínzia? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigada a todos aí que estão assistindo, ouvindo o nosso programa. Olha, o Direito ao Ponto fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade com mais um entrevistado, uma entrevistada do mundo do direito. A todos um grande abraço, uma excelente semana. Tchau.